Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Nossa aulinha de hoje vai estar legal. Nós iremos falar sobre a fotossíntese. Em tese, vamos saber o que significa essa fotossíntese, certo? Que é nada de um aplicativo de foto, mas sim um processo que acontece com os vegetais, com as plantas, com seres que produzem seu próprio alimento. Então vamos ver lá? Então nosso assunto fotossíntese, nossa aulinha do 6º ano de ciências, né? Então, seguindo adiante, vamos ver lá. Pessoal, todo ser vivo ele vai precisar de energia, certo? Então, ele precisa de energia para poder fazer seu metabolismo, fazer suas atividades, como andar, como correr, como ir a trabalhar e brincar. Então, para fazer tudo isso é necessária energia, certo? E os vegetais também eles precisam de energia. Só que tem um detalhe, o que os vegetais irão fazer? Essa energia vai ser convertida do sol em energia química, certo? Que vai então fazer todo esse processo vital dos organismos. Então seguindo adiante, vamos ver aqui. Pessoal, como eu disse para vocês, todo ser vivo ele precisa de energia, né? Aí eu tenho aí a semente, o feijão, né? O feijão, quando você joga ele no solo, ele vai nascer, né? Certo? Mas só o que acontece? A sementinha, quando é jogada no solo, ela também vai precisar germinar. E para precisar germinar, sem ter de onde tirar esse sustento, como por exemplo a luz do sol, a água, nada disso ele vai ter, né? Ele vai ter apenas a água, né? Mas não vai ter a luz do sol, não vai ter a clorofila fazendo esse processo. Então o que ele vai ter? Ele vai ter uma reserva de energia, certo? Uma reserva energética, certo? E aí como é que eu chamo essa reserva energética? De cotilédone, né? Eu tenho um exemplo aí do cotilédone. Quando você pega o feijão e você abre duas bandinhas. Cada uma bandinha dessa é um cotilédone, certo? Que é uma substância nutritiva, certo? Então os cotilédones são substâncias nutritivas, tão importante para o primeiro desenvolvimento do feijão, certo? E à medida que o feijoeiro vai crescendo, ó, você que você vai observando que esse cotilédone ele vai perdendo a função, porque aí o feijão já começa a ter folhas e já começa então a fazer a fotossíntese, certo? Então passo importante aí para começar a fotossíntese, presença de folhas. Quem vai fazer a fotossíntese são as folhas, certo? Ok? Por que vai ser as folhas? As folhas vai ter o que nós chamamos de clorofila, então vamos ver depois, certo? Então essa reserva de alimento que tem no cotilédone vai ser importante para o primeiro desenvolvimento do feijoeiro, certo? Se liga aí nessa parada. Então, seguindo adiante, animais e plantas respiram? E aí? Claro que sim, né? Animais e plantas respiram sim, certo? E por isso que acontece esse metabolismo, certo? A respiração é o que vai transformar os carboidratos em energia. Vamos já ver como é que isso funciona. Ó, então vamos ver lá. A respiração celular, que a gente sabe que nós somos multicelulares, né? Nós temos inúmeras células, trilhões de células, e cada célulazinha ela precisa fazer a respiração celular. E a respiração celular é tão importante porque é ela que vai produzir energia. Então o que ela vai fazer? A respiração celular ela pega glicose e oxigênio. E o que ela faz? Ela converte isso em gás carbônico e água. Certo? Então acontece a primeira parte dessa reação, e essa reação entre a glicose, que é um açúcar, né, mais o oxigênio, ele irá produzir gás carbônico e água, certo? Ok? E também vai produzir algo que é fundamental para os seres vivos, que é a energia. Observe aí, viu? Então esse é o esquemazinho da respiração celular. Respiração celular pega a glicose, que é um açúcar, mais o oxigênio, transforma isso em gás carbônico e água e energia. Certo? Legal isso, né? Então, essa energia é que vai fazer você andar, se movimentar, certo? É que vai fazer você correr, brincar, raciocinar, estudar, certo? Então, graças a essa energia, certo? Seguindo aqui adiante, vamos ver a fotossíntese de fato, o que seria, né? É um processo em que as plantas produzem seu próprio alimento a partir do gás carbônico e da água, certo? Mas professor, não estou vendo isso aí não. Mas vamos lá. CO2 é o famoso gás carbônico e H2O é a água. Professor, de onde você tirou isso, pessoal? Vamos lá, ó.
nós temos as moléculas, certo? Então, o gás carbônico, a água são moléculas. Como é que é formado então o gás carbônico? O gás carbônico vai ser formado por um átomo de carbono com 2 de oxigênio. Já a água, nós teremos 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Observe aí, né? Simples dessa forma, certo? Então, a fotossíntese é esse processo, certo? Antes a gente viu a respiração, lembra? A gente viu nessa primeira parte a respiração celular, que ela vai pegar o gás oxigênio e a glicose e vai transformar em gás carbônico e água. A fotossíntese vai ser o quê? O contrário, ele vai pegar o gás carbônico e a água e vai transformar tudo isso em glicose. Olha aí, certo? E oxigênio, certo? É isso que vai acontecer aí na fotossíntese. Ele vai pegar o gás carbônico e a água e vai transformar em glicose. Que bacana isso, né? Seguindo aqui adiante, e a glicose, como eu já tinha falado para você, é uma espécie de açúcar, certo? Não esqueça isso, que a glicose ela é um açúcar, certo? Então o açúcar ele é importante porque ele é que vai dar energia, mas tenha cuidado, com moderação, né? Açúcar tem que ser consumido com moderação, porque ele pode causar problemas cardiovasculares, aumento de peso, né? Pode causar problemas de diabetes, certo? Ok? Então vamos ter cuidado com o açúcar, né? Consumir com cautela, beleza? Então seguindo aqui adiante, vamos lá. Como acontece a fotossíntese? Essa é uma pergunta bem legal e bem fácil de ser respondida. Vamos ver lá como acontece então a fotossíntese. É isso? Então vamos lá. Fotossíntese é assim. Primeiro eu tenho aqui a planta, né? A planta, se você observar, ela vai ter a coloração verde, certo? E a planta, essa coloração verde tem a clorofila. E essa clorofila, esse pigmento verde, é que vai pegar essa luz do sol e vai transformar ela em energia. Como é que vai fazer isso então? Vamos ver lá. Primeiro você joga água no solo. Esta água, ela vai entrar dentro da planta pela raiz, né? E vai subir pelo caule até as folhas, certo? Ok? Então essa água que está jogada no solo, jogada ali nas raízes, ela vai subir até as folhas. Quando chega nas folhas, o que vai acontecer? Vem a luz do sol, né? Se lembra que a luz do sol é energia, e essa energia vai ser o que? Jogada nas folhas. E o que acontece? Dependendo da frequência de iluminação que vai ter aí, ele vai fazer esse processo, né? O que ele vai fazer? Pegar essa água, e aí essa água vai liberar oxigênio para a atmosfera, e a glicose vai ficar aí presa, né? Então a glicose ela vai servir de alimento para a planta, certo? E vai servir também de alimento para outros animais. Já a gente vai ver isso, certo? Na íntegra, como é que isso acontece. Mas a dica é essa. O que acontece? Eu tenho aqui a planta cresce, ela vai precisar da luz do sol, então o sol é muito importante nesse caso. O que vai acontecer? O sol vai liberar sua energia, ele vai bater aí nas folhas, certo? E através da clorofila, certo? Que esse é um pigmento muito importante na fotossíntese. Ela vai quebrar a água, liberar o oxigênio para a atmosfera, certo? E vai produzir glicose, que a gente viu que é um açúcar, né? Lembra disso? Vimos que é um açúcar. Então, seguindo aqui adiante. Por que é colocado estrume nas plantas? É uma pergunta interessante, né? Então as plantas só precisam de água, mas por que quando eu coloco o estrume a planta fica mais bonita, mais vigorosa? O que acontece ali, professor? Bem, as plantas elas vão precisar de nutrientes, certo? E esses nutrientes esses são muito importantes para o seu desenvolvimento, ok? Então quais seriam esses nutrientes? Pronto, o seu desenvolvimento vai depender desses nutrientes. Aí eu vou dar aqui o exemplo do nitrogênio, que é um macronutriente das plantas, certo? O nitrogênio é importante porque ele compõe principalmente a formação da clorofila, certo? Temos aí também o fósforo, certo? Que é também um grande importante para a planta, e temos o potássio, certo? O famoso NPK, né? Que é um adubo aí utilizado bastante aí pelos agricultores e produtores da região para poder ter benefícios a mais nas suas culturas, certo? Então é muito importante que a planta tenha esse tipo de nutrição, não é somente a água, certo? A água vai ser importante para fazer principalmente a primeira parte da fotossíntese, né? Que é a fotossíntese,
A água ela compõe aí, porque o que vai acontecer? O sol bate, vai quebrar a água, liberar o oxigênio para a atmosfera e vai produzir glicose com o restante que sobrar, certo? E ela pega também o gás carbônico, né? O gás carbônico com a água e faz isso transformar em açúcar, certo? Uma reserva energética para as plantas, certo? Então, se você coloca estrume nas plantas, é justamente para você melhorar a fisiologia da planta, certo? Porque ela vai estar mais nutrida, vai ficar mais bonita, certo? Os frutos vão ficar mais vigoroso, ok? Então, seguindo aqui adiante, qual a importância da fotossíntese? Aí, primeiro, produção de oxigênio. Então, graças à fotossíntese, pessoal, é que nós vamos ter o oxigênio, certo? Lembra que eu falei para vocês? A água cai no solo, a raiz suga essa água, ela vai até nas folhas. Nas folhas, ela recebe a luz do sol. O que a luz do sol faz? Ela vai quebrar essa água e vai liberar o oxigênio para você respirar. Certo? Então, essa é a importância crucial da fotossíntese, para produzir oxigênio, para você respirar. Ok? Então, seguindo aqui adiante. Pronto. Outro fator importante para a fotossíntese seria a produção de glicose, certo? E a glicose, por sua vez, é o açúcar, né? É o açúcar, é o composto mais abundante no planeta, né? Os açúcares, as plantas produzem açúcares direto, né? Aliás, não é o mais abundante não, mas ele está entre os elementos mais abundantes. O mais abundante seria as proteínas, né? Então, o elemento, a molécula mais orgânica que tem maior quantidade seria as proteínas, certo? Mas os carboidratos não ficam muito atrás não, certo? Os carboidratos, a glicose, ela faz parte aí, ó. Através desses carboidratos são formados açúcares mais complexos, certo? Então, através da glicose, esse açúcar mais complexo é fundamental para a alimentação de muitos seres vivos, certo? Então, a glicose ela vai se transformar em amido, certo? Que é uma substância que tem lá no milho, que tem no trigo, certo? Então, todos esses alimentos contêm uma grande quantidade de amido e uma grande quantidade de glicose, que seria um carboidrato, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos para o nosso próximo tópico, que seria fotossíntese e as cadeias alimentares. E aí, tem alguma relação aí? A gente viu sobre as cadeias alimentares na aula passada e agora vamos ver como a fotossíntese ela afeta diretamente a vida aí dos seres vivos. Como eles vão se alimentar aí se não tem a fotossíntese para fazer esse intermédio. Então eu vou dar um exemplo aí. Eu tenho o capim e o capim eles são produtores, certo? Lembra lá na cadeia? Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. O capim produz seu próprio alimento? Sim, né? Então nesse caso aí ele é um produtor. Aí eu tenho, por exemplo, aí a capivara, né? A capivara ela se alimenta do capim, certo? A capivara é um animal típico do cerrado, né? Então existe muito aí no cerrado este animal, certo? A capivara. E o que acontece aí, ó? Ela vai comer o capim. Se porventura, né, eu retirar esse capim, só um instantinho, ver. Ó, se porventura esse capim, ou seja, essa fotossíntese vai se transformar em alimento para este animal, certo? Mas se porventura eu acabar com esse capim, o que vai acontecer com este animal? Ele vai morrer, certo? Ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque não vai ter alimento para ele, certo? Então, a fotossíntese ela é muito importante. Primeiro, por quê? Porque ela vai produzir esse alimento para os demais cadeias. Ela produz tanto alimento para ela quanto para os demais seres vivos, certo? Então, indiretamente, nós dependemos das plantas, certo? Nós dependemos das plantas indiretamente. Apesar de você gostar muito de um churrasco, de uma carne ali, né? Mas você come a carne e você diz, ah, mas eu como a carne. O que acontece? O boi vai se alimentar de uma planta, né? Então, significa o quê? Que você está indiretamente necessitando da planta, ok? Então, as plantas são muito importantes. Os seres que fazem fotossíntese são de extrema necessidade no nosso planeta. Por isso que a gente deve ter muito cuidado e quando falamos em questão do desmatamento,
né? A gente tem que ter cuidado, porque nós dependemos daquelas árvores que estão ali. Tudo bem? Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa questãozinha, vamos lá. Primeira, a respiração. Aí vem aí na questão da fotossíntese, né? Então a respiração aí nas plantas acontece só durante o dia, só ocorre durante a noite ou ocorre dia e noite. E aí? Na fotossíntese, aliás, nas plantas, a respiração acontece só durante o dia, só ocorre durante a noite ou ocorre dia e noite? Então vamos lá, seguir adiante. No exercício 2, nós temos assim. Nas células das folhas, aí você vai completar. Aí nós temos aqui a figura, né? E essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é do feijoeiro, né? E aí tem todo o esquemazinho, ó, água e sais minerais, cloroplastos, e CO2 e O2, certo? Então o cloroplasto, pessoal, o cloroplasto vai ser uma organela. Essa organela vai ser rica em clorofila, certo? Que é aquele pigmento que vai converter essa energia do sol em energia para a planta. Então, o que vai acontecer aí, ó? Então, na primeira aí, nas folhas, aí você vai responder, absorve a luz solar. Pronto, o que vai absorver a luz solar? Parará, parará. B, essa energia é utilizada para a produção de, olha aí. E a C, e para realizar a reação das plantas precisa de, olha aí. E dessa reação resulta aí o que é liberado para o ar. Pronto. E a última nós temos aí, esse processo é chamado de, pronto. Então, com essa videoaula, com certeza você consegue responder ela tranquilamente essas duas perguntas, certo? Então, seguindo aqui adiante, então nossa aula fica por aqui, certo? Até a próxima, certo? Então, nosso assunto foi muito interessante, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E tchau, valeu!